Você estava falando aqui, pastor Silas, todo pecado nos afasta de Deus? Sim, todo pecado. Não existe tamanho de pecado, não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado nos afasta de Deus. Mas nós, como ser humanos, somos pecadores. Nós somos nascidos do pecado. Nós somos herdeiros de Adão e Eva. Nós somos herdeiros. Mas como assim? Então nós nunca vamos herdar o reino dos céus? Nunca, porque somos pecadores, nós pecamos todos os dias? Sim, mas nós temos o quê? Que pedir perdão para Deus todos os dias pelos nossos pecados. Tem vários tipos de pecados que nós cometemos durante o dia. E nós temos que aprender nas nossas orações a pedir perdão pelos pecados. Nós falamos isso no programa passado. Isso é importantíssimo. Muitas vezes as pessoas, os crentes, acabam se afastando de Deus. Tu vê as pessoas caindo na igreja. Vou dar um exemplo para você. Você vê a pessoa que se afastou da igreja, se desviou do curso. Estava indo para o rumo a Cristo, se desviou rumo ao pecado. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Acontece minúsculas coisas que vão afastando de Deus. São pecados que as pessoas vão cometendo e achando que está tudo bem, e o Espírito Santo de Deus vai se afastando da pessoa e ela vai ficando sem o Espírito Santo e vai se afastando da igreja, para de ir no culto, já não vai mais, se ia todos os domingos, já que vai um domingo sim, outro não. Daqui a pouquinho ele fazia obra, ele cantava ou ele pregava, já não quer pregar mais, não quer cantar mais. As coisas, o pecado que a pessoa não vigia, vai acabando com ela. E ela vai se afastando de Deus. E muito mais, por que eu disse? O pecado, ele acontece nas nossas vidas, mas o pecado não pode ficar oculto nas nossas vidas. O pecado tem que ser confessado a Deus. Por isso que nós nos ajoelhamos, eu me ajoelho todos os dias, eu peço, Senhor, perdoa os meus pecados, e tu tem que abrir o teu coração e falar do pecado que tu cometeu, sabe? Você não pode tapear e tentar, olha, Senhor, eu não queria, mas aconteceu, mas tu tentar esconder de Deus. Não, tu tem que confessar o pecado. Um pecado oculto que está na Bíblia, que todos conhecem, todos que são crentes, ou que seguem uma igreja, ou que seguem a Jesus, conhecem. Sabe qual é? O pecado de Davi. Ele ocultou o pecado, traiu o soldado dele, pegou a esposa do soldado, mandou o soldado para a guerra, o soldado morreu por causa disso. E o que aconteceu? Ele ocultou esse pecado por 9 meses. 9 meses. Não foi de um dia para a noite. Ele ocultou por 9 meses. E se não fosse Deus pegar e mandar o profeta Natan lá e colocar o que estava escondido, se manifestar o que estava escondido, o pecado de Davi ia ficar escondido, e ele ia acontecer o quê? Ele ia morrer no pecado. Mas Deus teve piedade de Davi, e o pecado dele veio à tona através de Natan. Então, o que aconteceu? Deus perdoou Davi, por mais errado, por maior o erro, por maior o pecado de Davi, Deus perdoou Davi. Então Deus perdoa os nossos pecados, não interessa qual, mas Ele perdoa. O único pecado que Deus não perdoa, se tu matar e tu te arrepender, Deus vai te perdoar. Claro que tu vai sofrer a lei humana, isso vai pesar, mas Deus vai te perdoar se tu de coração pedir perdão e ter um arrependimento. Se tu roubar, Deus pode te perdoar pelo roubo. Se tu adulterar e pedir perdão e falar com a tua esposa, ou a esposa com o esposo, claro que sim, Deus vai te perdoar. O perdão faz parte, mas tem que ter confissão dos pecados. Sabe qual o pecado que Deus não perdoa? Deus não perdoa é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Isso está na Bíblia. O próprio Jesus falou: pode falar contra mim, contra o Filho, mas tu pode blasfemar contra Jesus, mas contra o Espírito Santo de Deus tu não blasfema, porque esse pecado é mortal.
diz a Bíblia. E sabe qual é o que me chama mais atenção, pastor Silas e pastor Oswaldo? Muitas vezes tem pessoas pregando no púlpito, entregando uma revelação, entregando uma profecia, e eu não tenho coragem de dizer se aquela pessoa está na carne ou não, porque ela pode estar cheia do Espírito Santo e eu blasfemar contra ela. E aí, qual é a minha condenação? Qual é a minha condenação? Ou a pessoa está no púlpito pregando, falando da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, que vem do Espírito Santo. O céu liga até o púlpito, através do pregador, e vem o Espírito Santo, desce ali e enche o pregador, e muitas vezes, olha, ele não está pregando nada, ele não está falando nada, tu está blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfêmia é pecado, e é um pecado mortal. Eu tenho medo, eu nunca vou dizer se é ou não da carne, porque eu não sei, só Deus sabe. É o momento do pregador ali, ou de quem está entregando a profecia, que é responsável. Eu é que não vou ter essa coragem de dizer se está errado ou não. Eu não tenho como fazer isso, porque o Espírito Santo de Deus, tu não pode atacar, de jeito maneira. Tu pode atacar qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo de Deus. Eu sempre gosto de deixar aonde que está isso. Para aquela pessoa que não é crente, da onde tirou isso? Ou daquele que é crente, que não lê a Bíblia e não sabe onde que está, eu gostaria que você escutasse. Está em Marcos, e olha o peso que é. Em Marcos, capítulo 3, versículo 29, e diz assim, a palavra é muito forte, que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha, grava aí, Marcos 3, 29. Marcos 3, 29, diz assim: que a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada, e será culpado do pecado eterno. Olha aí. Tu tá entendendo? É para a eternidade blasfemar contra o Espírito Santo.